A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui de EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 2, a lição que traz como título a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Estamos estudando aí a revista da CPAD, o segundo trimestre do ano 2020, e nesta revista estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, uma carta maravilhosa. Semana passada fizemos uma introdução a essa carta, entendemos ali o objetivo, o propósito, quem escreveu, que no caso foi Paulo, para quem escreveu, né? Concluímos que foi para a igreja de Éfeso, mas também foi uma carta circular para ser lida em várias igrejas. A mensagem dessa carta, que é uma mensagem para a igreja, apresentando Cristo como sendo o centro de todas as coisas, onde tudo converge para ele, e ele é o cabeça da igreja, e a igreja aí foi chamada com um propósito específico. Entendemos que esta carta ela tem uma parte teológica e uma parte prática. Então a gente entendeu esse contexto inicial na lição 1. Se você não assistiu a aula da lição 1, eu recomendo você assistir, porque você vai entender os detalhes do propósito desta carta. E agora, na lição 2, vamos entrar aí no início da carta, do capítulo 1, alguns versículos aí, né, do versículo aí os versículos iniciais, até o versículo 15, na verdade, a gente vai dar uma estudada até o versículo 15, falando aqui das bênçãos espirituais. Vamos entender que essas bênçãos estão relacionadas à salvação, concedidas pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então assista essa aula até o final, que você vai aprender muito aqui e aplicar na sua vida. Se você é professor de EBD, eu vou aqui também falando para você se capacitar para ministrar uma aula de excelência. Entre depois aí no site do EBD em Foco, onde você vai encontrar um conteúdo completo, slides em PowerPoint, que é esse slide que eu uso aqui, aula em vídeo, que é esta aula aqui. Esta aula é publicada em áudio também, vídeo e áudio. Temos um PDF escrito por um colaborador do EBD em Foco, que é um PDF exclusivo nosso. Temos também aí conteúdo extra, temos o comentário em PDF, o comentário bíblico em PDF de Efésios, enfim. Você vai encontrar uma grande quantidade de conteúdo dentro do site do EBD em Foco. Basta acessar ebdemfoco.com, que você vai se qualificar mais para ministrar uma aula de excelência. Lançamos essa semana o treinamento para professores de EBD totalmente gratuito. São várias aulas em vídeo para você assistir e ser um professor de excelência. Você vai aprender a interpretar a Bíblia corretamente, você vai aprender a preparar uma aula, você vai aprender a ministrar uma aula de excelência. Acesse o site do EBD em Foco, lá vai ter uma imagem falando do curso, que é gratuito, né? Tanto faz você ser assinante do EBD em Foco ou não, basta você fazer o cadastro gratuito para entrar no site e se matricular no curso. Acesse aí ebdemfoco.com, que você vai acessar este treinamento 100% gratuito. Vamos lá, vamos começar aqui na lição. O texto áureo diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Um versículo que parece ser simples, mas que tem aqui muitos, assim, não vou dizer mistérios, mas muitas revelações. Que a gente fala de mistério, a gente pensa que a Bíblia é algo muito misterioso, mas é muito pelo contrário. A Bíblia é a revelação de Deus para nós. Então, o que é revelado aqui? Fala do Pai, do Filho, e mais na frente Paulo vai falar do Espírito Santo. Então esse capítulo inicial ele fala da Trindade. Ele vai falar das bênçãos espirituais. É claro que a gente vai estudar por completo, mas fica aí a dúvida: o que são essas bênçãos? Quais são essas bênçãos espirituais? Qual a relação delas com a nossa vida? Como que nós usamos essas bênçãos? Então você tem que ler o contexto para entender. Mas o objetivo desta aula é justamente falar destas bênçãos espirituais. Verdade prática: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. O objetivo desta aula não é falar de eleição, não é debater sobre a eleição, aqui não é o objetivo. Aqui é o seguinte: nós estamos em Cristo. Se a eleição foi condicional ou incondicional, não vem ao caso aqui nesta aula. Isso é uma outra história. Mas em Cristo nós desfrutamos de todas as bênçãos espirituais. Então quem está em Cristo, quem permanece em Cristo, quem permanecer em Cristo até o fim, vai desfrutar eternamente dessas bênçãos espirituais.
A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios 1:3, depois de 9 a 14, justamente o que eu falei que a gente vai estudar aí os versículos iniciais, né? Eu falei no começo até o versículo 15, na verdade até o versículo 14, no versículo 15 em diante é uma nova perícope. Então vamos estudar estes versículos aqui iniciais. Então é muito importante você ler o texto e o contexto para você entender melhor esta passagem. É a passagem que você vai ministrar na sua aula, certo? Então vamos lá, introdução. Nesta lição, vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Então aqui a gente vai falar das bênçãos de Deus, e quando falamos de bênçãos, geralmente, não é todo mundo que pensa assim, mas geralmente a maioria das pessoas vão pensar em bênçãos materiais, no sentido de coisas relacionadas ao nosso cotidiano, que faz parte também da vida cristã, que Deus também nos abençoa com coisas terrenas aqui, com emprego, né, com alimento, com às vezes uma casa, enfim, Deus nos abençoa com coisas que a gente precisa no nosso dia a dia. No entanto, esta aula aqui nós vamos focar nas bênçãos espirituais que estão falando aqui, que são apresentadas pelo apóstolo Paulo no início desta carta. A gente não descarta a possibilidade de Deus nos abençoar com bênçãos materiais. Isso aí existe e é um fato, mas não é o objetivo desta aula. Nós vamos falar aqui das bênçãos espirituais. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Então Deus, desde a eternidade, ele já tinha um plano. Deus ele não planejou a salvação somente após a queda, mas ele planejou já antes da queda. Everson, por que Deus fez isso? Ele induziu a queda? Ele conseguiu prever a queda? Eu também não sei. Eu vou falar a verdade, eu não sei a resposta para isso. Mas Deus está na eternidade, fora do tempo. Ele não tem a limitação que nós temos dentro do tempo, passado, presente e futuro. Ele está numa dimensão totalmente diferente. E aí, nessa plenitude dos tempos, que a gente não sabe como que funciona isso de fato, a gente estuda, mas a gente não sabe como funciona, ele planejou aí a reconciliação da humanidade caída. Então, desde a eternidade, é o que a Bíblia diz. Eu não consigo compreender, mas enfim, a Bíblia diz assim, desde a eternidade, Deus já planejou a salvação, a redenção por meio de Cristo. A única coisa que nós temos que fazer é louvar e engrandecer a Deus por isso. É por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde os tempos, em todos os tempos. Então este mistério que esteve oculto, que é Cristo para salvar toda a humanidade, foi revelado. Então aqui Paulo vai falar desse mistério, mas que já foi revelado o mistério. Tá? Então ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores, ou seja, com todos nós. Deus foi bondoso e misericordioso para conosco, e a única coisa que nos resta é agradecer a Ele e louvar a Ele por isso. Não tem mais o que fazer, é simplesmente louvar a Deus. O tópico 1 fala assim, a nova posição em Cristo. Doxologia, o que é uma doxologia? Um hino de louvor a Deus. Após expor os versículos de abertura da epístola, que a gente estudou na aula passada, Paulo fala, né, Paulo, apóstolo de Cristo, ou seja, eu, Paulo, né, que também sou conhecido como Saulo, mas ele não coloca aqui, né, a gente estudou que ele também era conhecido como Saulo, Paulo, sou apóstolo, ou seja, enviado pessoalmente por Jesus, da vontade de Deus, aos santos, vocês santos que são separados. Então Paulo aqui, ele está se dirigindo aos crentes. É muito importante nós termos isso aqui, para evitar uma interpretação universalista do que vem pela frente. Vamos falar do universalismo, que é aquela ideia de que no fim todos serão salvos. Não é isso. Paulo está se dirigindo aos salvos aqui, aos santos, aqueles que já foram separados, né? A vocês graça e paz da parte de Deus, Pai nosso Senhor Jesus Cristo e do Senhor Jesus Cristo. Então aqui ele está falando da graça de Deus, né? Ele fala, é uma saudação de Paulo, a graça de Deus que salvou vocês e a paz que vocês têm com Deus agora. Então, graça e paz. Então, aqui tem muita coisa interessante, mas a gente já estudou isso na aula passada. É uma introdução. Paulo agora começa a apresentar uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira
adoração e bondade ativa de Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui no versículo 3 ele já começa a bendizer a Deus e glorificar a Deus. A palavra bendito significa digno de louvor, ou seja, Deus é digno de louvor, ele é digno de toda a adoração. Lembre-se que Paulo está num contexto aqui que os cidadãos eram obrigados a adorar o imperador. Então eles tinham que bendizer o nome do imperador. Muitos adoravam a deusa Diana, que a gente estudou também na aula passada, outros deuses do panteão grego ou romano, enfim. Mas talvez hoje a gente não consiga entender o impacto dessa frase. Mas naquele contexto isso aqui era um impacto muito grande. Digno de louvor é Deus, o Criador de todas as coisas, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo dá essa sequência, esse versículo aqui no versículo 3, dá início a uma sequência aqui de um tributo maravilhoso ao Eterno por suas bênçãos concedidas aos homens. Então aqui Paulo começa bendizendo, glorificando, dizendo que é digno de louvor o Deus Todo-Poderoso. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, para louvor da sua glória. Então no versículo 6, no versículo 12 e no versículo 14, Paulo volta a lembrar, nós estamos louvando a esse Deus Todo-Poderoso, é para a glória dele, é para a sua glória. Então Paulo está sempre lembrando disso, é meio que um hino. Isso aqui tem uma linguagem poética por trás, onde ele volta a repetir de vez em quando, lembrando que esse trecho aqui é um hino de adoração a Deus. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Então aqui a gente vê, não somente nesse versículo, mas se a gente ler todo o contexto, até o versículo 14, a gente vai ver aqui as bênçãos concedidas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, uma referência explícita à Trindade. As bênçãos espirituais, o tópico 1.2. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais. Então aqui Paulo resolveu falar exclusivamente das bênçãos espirituais, bênçãos que estão relacionadas à nossa salvação e não às coisas cotidianas dos bens materiais, né? Mais uma vez vou reforçar, a Bíblia não condena bens materiais, a Bíblia não fala que Deus não vai nos dar bênçãos materiais, muito pelo contrário, Ele pode sim nos dar bênçãos materiais, nos abençoar. Nós vivemos nesta terra, temos responsabilidades, temos que pagar a nossa conta, temos que nos alimentar. Então Deus ele vai suprir as nossas necessidades, mas Paulo aqui nesta passagem ele está focado nas bênçãos materiais, né, provenientes dos lugares celestiais, isso é, do reino espiritual. Aqui, lugares celestiais, alguns intérpretes vão entender que Paulo está falando de uma posição que nós nos encontramos agora como filhos de Deus, como salvos em Cristo Jesus. Não está falando necessariamente do céu físico, tá? Não necessariamente do céu físico, isso é a interpretação de alguns teólogos. Tá? Quando ele fala lugares celestiais, não necessariamente é um local físico, o céu, mas está falando agora da posição que nós nos encontramos no reino espiritual, porque Jesus deixou bem claro que o seu reino já foi inaugurado. Ele vai ser consumado, a consumação do reino vai acontecer no fim de todas as coisas, onde vai ser estabelecido primeiro o reino milenar, depois vai vir o reino eterno com Cristo, mas ele já começou. Nós temos que entender que nós já somos salvos, tá? Nós não vamos ser salvos, nós já somos salvos, já estamos no reino de Cristo, este reino já foi inaugurado. Esses são os lugares celestiais. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, tais como Deus nos elegeu para sermos santos. Aqui, mais uma vez, no foco aqui não é falar da eleição, mas mostrar que nós fomos chamados por Ele para sermos separados, vivermos uma vida separada. A santidade tem a ver em ser separado exclusivamente para um fim específico. No nosso caso, separados para Deus, para fazer a vontade de Deus, andar na presença de Deus. Elegeu nesse sentido.
predestinou-nos para sermos filhos. Aqui foi omitido uma parte do versículo, né, que na verdade é só não é o versículo em si, né? É só uma pequena explicação, mas quando você lê o versículo, fala assim: predestinou-nos para sermos adotados como filhos. Então aqui fala de adoção, é um aspecto da salvação, e essa questão da adoção ela é bem interessante porque no contexto romano, o pai ele tinha toda a autoridade sobre um filho. Ele poderia escravizar o filho dele se ele quisesse. Ninguém podia falar nada, porque o filho pertencia ao pai, era uma propriedade do pai. E quando acontecia uma adoção, alguém adotava um filho, esse filho ele passava a fazer parte da outra família de forma completa, plena. Tem gente que adota nos dias de hoje, mas sempre trata o filho de uma forma, adotar de uma forma diferente. Naquele contexto, isso não acontecia. É claro que hoje tem gente que não faz isso, né? Coloca como realmente filho de verdade. Mas naquele contexto romano, quando alguém era adotado, ele assumia a identidade da nova família. Ele passava a ser propriedade daquele novo pai. Então era algo muito mais forte. Então falar de sermos adotados como filhos de Deus é que agora nós começamos uma nova vida, com uma nova identidade. Somos uma nova criatura, temos um novo pai. Ou seja, pertencemos a Ele. Tá? Ele é o nosso pai, Ele é o nosso dono, Ele manda em nós, Ele faz o que quiser conosco. Ele é o nosso Senhor. Ainda bem que é o Pai Celestial, que cuida, que não escraviza, né, como um pai romano que poderia escravizar o filho, ou como o pecado escraviza o homem. Tá? O homem, quando ele é pecador, ele é escravo do pecado, mas quando ele se converte, ele se torna servo de Deus, literalmente escravo de Deus, mas de quem? Não é de qualquer um, é do Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Então nós temos agora uma nova filiação, somos filhos deste Deus. Nos fez agradáveis para si, ou seja, Deus não vê mais pecado em nós, então nós somos agradáveis a Ele. Remiu-nos por meio do sangue de Cristo, somos remidos, perdoados, nossos pecados foram todos perdoados. Acolheu-nos por sua vontade redentora, agora fazemos parte da família de Deus, fomos redimidos, né? Somos libertos do pecado e agora fazemos parte dessa família. Então Deus nos acolhe para a nossa família, revelou-nos a palavra da verdade. Agora nós temos a revelação completa, plena de Deus através da sua palavra, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, fomos selados com o Espírito Santo, a gente vai falar disso mais na frente, e ainda garantiu a validade da promessa, ou seja, se vocês permanecerem em mim, vocês, né, vão serem redimidos da presença do pecado, do domínio do pecado, de tudo. Vocês não terão mais a influência do pecado e viverão eternamente comigo, na eternidade. Essa é a promessa que nós temos. Então eu vou voltar aqui, porque eu quero que isso fique na sua mente. Essas são as bênçãos espirituais. As bênçãos que Paulo apresenta aqui nesta passagem, do versículo 3 ao versículo 14. Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito da promessa e ainda garantiu a validade da promessa, ou seja, é garantido que nós vamos subir para os céus e viver eternamente com Ele. Tá? Então, essas são as bênçãos espirituais. Nós temos que louvar a Deus por isso. Você já agradeceu a Deus hoje pela sua salvação, por Ele ter te redimido, perdoado teus pecados, te adotado como filho? Faça isso. Sempre que orar, agradeça a Deus, não somente pelas bênçãos materiais que você recebeu, pelo emprego, pelo livramento, não. Agradeça a Ele também pelas bênçãos espirituais. Não fique preso somente nas materiais, mas olhe para as espirituais. Olhe para tudo que Deus tem feito na sua vida em termos de salvação, libertação que Ele proporcionou a ti. Essas bênçãos provêm de Deus que planejou a redenção, do Filho que a realizou e do Espírito Santo que a garante. Então Deus planejou a redenção, Jesus veio, encarnou e morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, e o Espírito Santo habita em nós garantindo essa redenção. Essas são as bênçãos espirituais. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo:
bendito seja Deus. Foi o que Paulo fez e o que nós temos que fazer. Bendizer a Deus, louvar a Ele por tudo que Ele tem feito pela nossa vida, pela nossa salvação. 1.3, a nova condição. A expressão em Cristo. Em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir da sua pessoa e obra realizada no Calvário. Não por meio de sangue, de bodes e de novilhos, mas por meio do seu próprio sangue, pelo qual entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Hebreus 9:12. Aqui fica bem claro que a salvação foi obtida por meio do sacrifício de Cristo, pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo simboliza toda a sua obra expiatória. As bênçãos são alcançadas por meio de Cristo, em Cristo, por causa do seu sacrifício, não pelo esforço próprio nós. Não foi simplesmente porque Deus resolveu fazer algo por nós e fez assim, sem prover o meio. Não, Deus resolveu, mas Ele deu o meio, Ele forneceu o meio. E o meio é quem? É Cristo. O meio é Cristo, o meio de salvação. Por onde acontece a salvação? Por meio de Cristo. Então todas as bênçãos são em Cristo. Nós temos que viver uma vida cristocêntrica, pregar mensagens cristocêntricas, ministrar aula na IBD cristocêntrica, porque tudo gira em torno de Jesus Cristo. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Então a nova vida é para quem permanece em Cristo. E é o oposto da vida antiga, escravizada pelo pecado, a vida do antigo Adão, escravo do pecado. Então, o escravo do pecado não está em Cristo. Quem é que está em Cristo? Quem é que vive em Cristo? Quem se converteu a Cristo, se arrependeu dos seus pecados, crê pela fé que Jesus perdoa os seus pecados e permanece em Cristo, vivendo pela fé. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. 1 Tessalonicenses 5:5. Então Paulo deixa bem claro aqui, faz esse contraste das trevas relacionadas ao pecado, a viver no pecado, escravo de Satanás, escravo do pecado, e viver na luz como sendo liberto de tudo isso, mas agora servos de Deus. Então não vivemos mais nas trevas, mas vivemos na luz. Portanto, a nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo. A nossa salvação é em Cristo e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Então não devemos esquecer esse detalhe nunca. Jamais devemos esquecer que nós somos salvos por meio de Cristo, em Cristo. Somente por meio dele nós alcançamos todas as bênçãos espirituais. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Vamos nos aprofundar mais um pouco nesta questão de ter uma vida cristocêntrica, o tópico 2. A 2.1, a revelação do mistério. A frase, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. O versículo 9 aí do capítulo 1 de Efésios vai falar de um mistério. Sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Paulo fala desse mistério também em Colossenses 1:26. E aí quando fala de mistério, muita gente começa a imaginar coisa. Começa a imaginar que o evangelho é algo misterioso, é algo que não é todo mundo que tem acesso, e começa a fazer uma confusão com relação a essa questão do mistério. Mas não é nada demais no sentido de que ainda continua o mistério. Na verdade, ele não continua o mistério, porque o mistério foi revelado. Que mistério é esse? Essa verdade diz a respeito aos decretos eternos de Deus, que Deus planejara, por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. O que é esse mistério? Jesus Cristo, que veio para salvar todos, não somente os judeus, mas os judeus e os gentios. Então, no Antigo Testamento, a revelação de Cristo não era completa, não era plena. O plano de Deus de salvar toda a humanidade não estava ainda revelado por completo. Estava restrito à nação de Israel. É claro que a gente observa várias passagens no Antigo Testamento que revela que Deus tinha intenção de salvar os gentios também. Mas isso só fica explícito no Novo Testamento, quando Cristo vem e se revela para toda a humanidade. Então Deus amou o mundo de tal maneira. Então o mundo inteiro agora tem acesso a esta salvação. É claro que
Quem crê, quem crê. Então esse é o mistério já foi revelado. Então não tem mais nada, o evangelho é simples, o evangelho qualquer um pode entender. O evangelho não é restrito a teólogos, o evangelho não é restrito a eruditos, o evangelho não é restrito a pessoas que têm uma revelação especial. Não, o evangelho é explícito na Bíblia. É muito claro, é muito explícito nas Escrituras. Qualquer pessoa pode compreender o evangelho, crer no evangelho e alcançar a salvação. Então esse mistério que estava oculto já foi revelado a todos. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia, pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Romanos 11:32. Se toda a humanidade pecou e está longe de Deus, Deus exerce a sua misericórdia para com todos, de toda a humanidade. A sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse preeminência. Colossenses 1,16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então aqui a gente observa uma cristologia um pouco mais assim avançada de Paulo, né? Paulo apresenta Cristo em Colossenses de uma forma um pouco mais profunda do que em Efésios. Essas duas cartas, elas têm que ser estudadas junto. Eu recomendo você ler Colossenses, porque ali Paulo apresenta uma salvação assim um pouco mais ampla, não no sentido de que Paulo não faz isso nos seus outros escritos. Ele faz também, mas em Colossenses ele apresenta o que os teólogos chamam de o Cristo cósmico, no seguinte sentido de que a redenção de Cristo alcança todo o universo, né? Alcança tudo. Não é que todos serão salvos, não é universalismo, mas é porque toda a criação foi afetada por causa do pecado. Então tudo vai ser redimido. Então leia Colossenses que você vai entender melhor esse alcance. Então aqui Cristo é colocado, né, nesse sentido de ser superior, ter autoridade sobre todas as coisas. Tópico 2.2, a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. É convergir em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Efésios 1:10. Fazer convergir em Cristo. Não é convergir em qualquer outro ser, qualquer outra criação, não. Em Cristo. Algumas coisas não. Todas as coisas, quer celestiais, quer terrenas. Não interessa. Tudo que existe vai convergir para Cristo. Quando isso? Na plenitude dos tempos. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e que subsiste em Cristo. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Implica em dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Ele reina sobre tudo. Isso aqui é o foco da salvação. Crer em Jesus como Salvador é reconhecê-lo não somente como Salvador, mas como Senhor da sua vida. Ele tem que reinar no seu coração, na sua vida. Ele reina nos céus, ele reina sobre tudo. Nada está fora do domínio de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Então, o homem estava separado de Deus por causa do pecado, mas em Cristo ele volta a se unir com Deus, ele volta a ter comunhão com Deus. Então, essa comunhão que o homem tinha perdido é restaurada agora em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista, aquilo que eu venho falando desde o começo, a ideia de que no fim todos serão salvos. Tem umas pessoas por aí pregando isso. Você pode fazer o que você quiser, você pode viver do jeito que você quiser, você pode ir na igreja ou não, você pode crer em Jesus ou não, você pode ser um ateu, não interessa, no fim você vai ser salvo. Esse pensamento, essa interpretação, ela não é bíblica. A Bíblia não dá base para isso. Infelizmente, alguns acreditam nisso e usam a Bíblia para isso. Querem justificar os seus pecados, querem viver uma vida de pecado e, no final das contas, ser salvo. Mas isso seria algo assim totalmente sem sentido, porque nós estaríamos adorando um Deus em que a justiça não prevalece.
Alguém vive na prática da injustiça, matando, roubando, estuprando, fazendo tudo que não presta, e depois simplesmente é salvo, sem mais e nem menos, e nada acontece a essa pessoa no sentido de que ela deveria pagar pelo que ela fez. Se nós, nas nossas concepções pecaminosas, já entendemos que um criminoso tem que ser preso, que um criminoso tem que pagar pelo seu erro, imagina agora Deus, que é a justiça em pessoa, ele não vai punir os injustos. Dessa forma, a gente só pode concluir que Deus, sendo justo, ele vai punir todo pecador. Não importa o pecado, não importa o nível do pecado, não importa o que a gente entenda como pecado. Deus, na sua lei, ele tem ali as suas diretrizes. E quem quebra a sua lei, peca. E quem peca vai pagar pelo pecado que cometeu. Vai ser punido. Não faz sentido um Deus que não executa a justiça. Continuando o nosso raciocínio, fala assim, que no caso, no final das contas, essa declaração não tem essa conotação universalista, mas que finalmente tudo será como Deus planejou, no sentido de que Cristo é o cabeça da igreja e também o cabeça do universo. Ele manda em tudo, ele comanda em tudo, ele é o dono de tudo, não tem nada a ver com o universalismo. A dispensação ou administração desse plano será na plenitude dos tempos, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. É um versículo que a gente já leu, só reforçando aqui. E aqui quando fala de tempo, a palavra aqui não é cronos, né? Não tem a ver com a cronologia, o tempo que nós vivemos, um tempo cronológico, mas tempos aqui é kairos, que se refere ao tempo divino, previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Então, o tempo de Deus, o tempo kairos, esse tempo nós não conseguimos saber identificar. É um tempo que é o seu tempo, que as coisas acontecem de acordo com a determinação dele. Não é de acordo com o nosso tempo cronológico. O nosso tempo cronológico aqui, que a gente mede passado, presente e futuro, ele não existe para Deus. É claro que isso é uma explicação um pouco complexa, um pouco difícil, porque entra um pouco no campo da filosofia, alguns debates filosóficos e teológicos, enfim, em relação ao tempo. Mas Deus está na eternidade, ele não se limita ao tempo, ele não se limita à nossa dimensão temporal. Então Deus, ele vive num tempo, pode-se dizer assim, num espaço-tempo que não é o nosso. Como é o espaço-tempo de Deus, eu não sei, nem sei se dá para falar, né, de tempo para Deus, a não ser que a gente use essa palavra kairos. Então, usando a palavra kairos, aí sim se refere ao tempo de Deus. Tópico 2.3, louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, ou seja, a igreja como um todo. Todos os salvos participam destas bênçãos espirituais. Paulo muda o pronome. Ele fala assim, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. E mais na frente, no próximo versículo, ele fala, em quem também vós, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo nele também crido. Então aqui indica que Cristo, em Cristo, os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Então quem é que vai herdar a promessa e vai participar de todas as bênçãos espirituais? Os judeus e os gentios. É claro que nos dias de hoje, nós não falamos mais nesse sentido, já perdeu um pouco essa força, essa questão dos judeus. Mas Paulo, quando escreveu esse texto, estava bem nos primórdios, na transição do Antigo para o Novo Testamento. Paulo estava num contexto onde tinha vários judeus. Então ele pregava o evangelho para os gentios e para os judeus. Então ele tinha que deixar bem claro que o evangelho era para todos, não era somente para os judeus. Porque o judeu que estava ouvindo poderia falar assim, então eu tenho prioridade no reino de Deus porque eu sou judeu. Aí Paulo vai falar, não existe mais prioridade. O tempo de vocês já se cumpriu, agora o evangelho é para todos. Ele ratifica igualmente
que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Então Deus, ele elege um povo com o propósito de que esse povo vá glorificá-lo. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Então tem uma dimensão aqui relacionada à missão do crente de pregar o evangelho. Então nós temos que louvar a Deus em todos os aspectos da nossa vida, por palavras, com atitudes e pregando o evangelho a outras pessoas. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina para a sua glória, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Atos 17, 28. Então aqui que fique bem claro que tudo é para ele. Nele vivemos, nós nos movemos e existimos. Então tudo que temos é para a glória de Deus. Todas as bênçãos que recebemos, as bênçãos recebidas pelos crentes, são para a glória de Deus. Tópico 3, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Vamos falar agora mais especificamente do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, ouve, se arrepende, se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. É selado com o Espírito Santo. Assim que ele se converte, assim que ele se arrepende dos pecados, ele é selado. Todos nós fomos selados. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como um sinal de propriedade e posse pessoal. Então o selo ele poderia ser usado numa carta. Então o imperador, por exemplo, escrevia uma carta, selava esta carta, e se por acaso alguém abrisse a carta, era punido de morte. Não podia abrir a carta. A carta tinha que chegar ao seu destino para ali alguém com autorização do imperador abrir a carta, aquele que recebia aquela carta. Então aquela carta ela pertencia ao imperador e o selo mostrava isso. O selo também era usado para marcar animais. Então os animais eram marcados com selo e tinha aquela ideia de propriedade, pertence a alguém. O selo podia ser um escravo também. Enfim, o selo existia para várias situações. A tumba de Jesus foi selada, né? O selo romano foi colocado na tumba de Jesus. O selo em si, ele não tinha assim um segredo, algo que impedisse alguém de quebrá-lo. Tá? O selo era muito simples de ser quebrado, mas ele tinha um significado muito profundo, que quando alguém batia o olho e falava, opa, isso tem um selo, isso tem dono. Se eu mexer nisso aí, eu estou cometendo um crime. Então o selo romano na tumba de Jesus, se fosse violado, a pessoa poderia morrer, era punida de morte, porque tinha violado o selo romano. Então o selo tinha essa ideia de propriedade. Então alguém olhava para o selo e já não mexia, porque sabia que aquilo ali tinha um dono, era um crime. Então ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Romanos 8,16 diz isso. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então nós temos o Espírito Santo, somos selados com o Espírito, isso indica que somos propriedade de Deus e o maligno não nos toca, né? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus protege, Deus o protege e o maligno não o atinge. O que acontece? Sermos selados com o Espírito Santo indica que nós temos o Espírito Santo na nossa vida, que ninguém pode remover o Espírito Santo da nossa vida e que nós somos propriedade de Deus. Então nós pertencemos a Deus e esse Espírito que está em nós testemunha, testifica de que somos de fato filhos de Deus. Assim a terceira pessoa da Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito de nosso Deus. Então o Espírito Santo ele realiza a obra de salvação na nossa vida. É ele que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. É o que está escrito em João 16:8. O ser humano, quando ele vai se converter, ele tem que ser convencido disso, de que ele é um pecador, de que Deus está julgando ele e que esse juízo que vai cair sobre ele, se ele não crê no Evangelho, ele vai ser condenado.
a condenação que ele vai receber. Mas quando ele crê no Evangelho, aquela condenação que ele iria receber, não vai mais receber, porque Cristo já recebeu no lugar dele. Então, o homem tem que ser convencido disso, senão não existe uma conversão genuína. Ninguém vai se converter sem ser convencido disso aqui, do pecado, da justiça e do juízo. E que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto, que é o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Então o fruto do Espírito é produzido no crente, na nossa vida, no nosso coração, porque temos o Espírito Santo na nossa vida. 3.2, o penhor da nossa herança. O qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, Efésios 1,14, o finalzinho da passagem que nós estamos estudando, fala dessa questão do penhor. O penhor, o que é penhor? O que é essa palavra penhor aqui? Do grego, essa palavra significa depósito ou garantia. A primeira parcela pode se referir nesse sentido. Então, o penhor da herança significa que nós temos o Espírito Santo como penhor. E aqui nós podemos interpretar de duas formas. Podemos entender como sendo uma garantia. Temos o Espírito Santo, que é a garantia de que Deus vai cumprir a sua promessa. Ou nós podemos interpretar na seguinte forma, de que nós recebemos uma parcela daquilo que vem a ser algo completo no fim das contas. Tá? Então essa palavra era usada nesse sentido, talvez a maior parte das vezes que ela era usada era no sentido de dar uma garantia. Me empresta aí R$1.000 e pega aqui meu relógio como garantia. Então seria mais ou menos nesse sentido. Então quando eu pagar os R$1.000, tu devolve o meu relógio. Então poderia ser nesse sentido. E poderia ser também o adiantamento, então, de um pagamento. De qualquer forma, entendendo como sendo uma garantia ou como sendo a primeira parcela de um pagamento que vai se completar depois, se encaixa os dois casos aqui nesta analogia que Paulo usa para o Espírito Santo. Então, se nós entendermos o seguinte, que quando nós nos convertemos, nós passamos a pertencer ao reino de Deus, a um reino celestial, e nós temos agora o Espírito Santo dentro de nós, isso aqui é só um prelúdio, um anúncio do que vai ser na eternidade. Porque na eternidade nós teremos por completo uma comunhão com Deus. Uma comunhão plena, completa, perfeita com Deus. Então isso aqui é uma amostra, uma primeira parcela daquilo que nós vamos experimentar na eternidade. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. 2 Coríntios 1:22. Olha só. Então, mais uma vez, falando dessa questão da garantia, garantindo algo que vai ser muito melhor e mais completo depois. Então, nós podemos entender esta palavra nesse sentido, no penhor, no sentido de garantia, de primeira parcela, primeiro pagamento de algo muito maior que vem lá na frente. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor de sua glória. Então aqui fica bem claro que isso aqui garante a nossa salvação. Tá? Nós temos a nossa salvação garantida. Tá? Deus deu a salvação e ela é uma salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente da sua conduta. Não é bem assim. Eu estou salvo, tenho minha salvação garantida, então eu posso viver no pecado. Não, claro que não. Porque uma vida de santidade é o que caracteriza um salvo de verdade. Tá? Mas que a redenção ela está validada aos eleitos que em Cristo que permanecem fiéis. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Então aquele que permanecer fiel, aquele que está em Cristo, aquele que obedece a Cristo, que não se afasta dos caminhos de Jesus, está sempre firme, confiando a salvação em Cristo. Tem gente que confia a salvação no seu próprio esforço, esquece isso. Você não vai ser salvo pelo próprio esforço. Você vai ser salvo porque você confia em Cristo. Então, confiando em Cristo, você vai ser salvo no final. Mas tem que permanecer em Cristo, obedecendo, vivendo uma vida de santidade, não vivendo no pecado. Amém? Chegamos na conclusão. Fala o seguinte, nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus,
por meio de Cristo, na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então aqui Paulo começa a apresentar esse plano de redenção, né, de salvação do ser humano, que acontece por meio de Cristo, que vai resgatar todas as coisas. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Então, nessa plenitude dos tempos, que nós não sabemos como é, mas que Deus já está agindo, Deus já começou a agir nessa plenitude dos tempos, o tempo de Deus, que nós não conhecemos. Então, tudo isso é para louvor da sua glória. A única coisa que nos resta é agradecer a Deus. Então, esta aula aqui, ela tem a seguinte aplicação prática. Cristo, ele nos redimiu. Ele nos colocou numa posição diferenciada. Ele nos salvou, nos separou. E agora nós temos que louvar a Ele, engrandecer o seu santo nome. E entender que as bênçãos que Ele tem para nós não se restringem ao plano material, mas também são bênçãos espirituais. Amém? Então, chego aqui no final da aula. Temos aqui as perguntas para você que vai usar o slide aí na sua igreja. E eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você está assistindo pelo YouTube, pode se inscrever no canal, pode deixar o seu comentário, clique em gostei, compartilha com seus amigos. Anuncie o EBD em Foco aí para quem você conhece que é professor do EBD e que você possa continuar assistindo, nos acompanhando. E eu conto com você. Ore para que Deus possa abençoar também a minha vida e a vida de cada professor do EBD que acompanha aqui. A paz do Senhor. Até a próxima aula.